Você já parou para pensar que talvez o maior erro da sua vida tenha sido aquele momento em que você riu, chutou ou ignorou algo que estava na esquina da sua rua? Eu preciso te contar uma coisa que vai mudar completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Uma coisa que eu mesma demorei anos para entender. E que quando entendi, já tinha pago um preço alto demais. Hoje eu sou uma mulher livre. Mas por quase 6 anos da minha vida, eu fui um instrumento do inimigo. Eu não seguia demônio por ingenuidade, por fraqueza ou por ignorância. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu era feiticeira de verdade, com pacto assinado em sangue, com entidade incorporada, com visão espiritual aberta para os dois lados do véu. E é justamente por isso que o que eu vou te revelar aqui é diferente de tudo que você já ouviu. Porque eu estava do outro lado. Eu era a pessoa que preparava aquilo que você vê na encruzilhada. Eu sabia o que cada objeto significava, o que cada vela traia, o que cada garrafa convocava. E eu vi, com os meus próprios olhos físicos e espirituais ao mesmo tempo, o que acontece com as pessoas que passam por essas oferendas e fazem o que a maioria faz por descuido, por deboche ou por pura ignorância. O que acontece é invisível para quem não tem visão aberta, mas as consequências são muito reais. E eu vou te mostrar tudo, sem esconder, sem amenizar, porque eu sei que tem alguém assistindo esse vídeo agora que precisa ouvir isso, antes que seja tarde demais. Mas antes de qualquer coisa, faz uma coisa por mim agora, vai nos comentários e escreve: eu creio no poder da oração, porque esse testemunho vai exigir que você esteja espiritualmente atento ao que vou revelar. Pode parecer simples, mas é um ato de posicionamento. Escreve lá e continua comigo. Fica até o final, porque a revelação mais pesada, aquela que eu nunca contei pra ninguém, vem lá na frente. E ela vai mudar a forma como você anda por essa cidade. Eu não vou te pedir para confiar em mim porque eu tenho um diploma na parede, ou porque alguém famoso me recomendou. Eu vou te pedir para confiar no que eu vivei, porque a experiência vivida na pele vale mais do que qualquer título que o mundo possa dar. Eu cresci numa cidade do interior, numa família simples, sem pai presente, sem estrutura, sem ninguém para me dizer quem eu era ou o que eu valia. Minha mãe trabalhava de sol a sol numa fábrica de tecidos. Chegava em casa com as mãos calejadas e os olhos vazios de cansaço. Ela me amava. Eu sei disso hoje, mas amor sem presença, para uma criança parece abandono. E foi isso que eu senti durante anos, uma solidão que nenhuma palavra minha conseguia explicar direito. Uma fome que não era de comida. Na escola eu era a menina que não se encaixava em lugar nenhum. Não era popular, não era briguenta, não era nada que chamasse atenção. Era invisível. E invisível para uma criança que cresce sem pai e com mãe ausente de cansaço, é uma sentença pesada de carregar. Com 15 anos eu já carregava um peso dentro do peito que parecia ter o tamanho de um adulto. Era raiva, misturada com tristeza, misturada com vazio, que eu não sabia explicar. E foi nesse vazio que a primeira porta se abriu. Uma mulher mais velha que morava no fim da rua, respeitada por todos no bairro, temida por alguns, me chamou certa tarde quando eu voltava da escola sozinha. Ela tinha um jeito diferente de olhar para as pessoas. Não olhava para o rosto, olhava para dentro. E quando ela me olhou naquele dia, ela disse uma coisa que ficou gravada na minha memória para sempre. Disse que eu tinha algo raro, que o mundo espiritual me enxergava há muito tempo, que eu tinha uma herança que eu ainda não tinha reclamado. Eu tinha 15 anos, eu não sabia o que era herança espiritual. Mas eu sabia que aquela mulher estava me vendo. E para uma menina que cresceu invisível, ser vista é a coisa mais poderosa que pode acontecer. Foi essa fome de ser vista, de pertencer, de ter identidade, que me empurrou para dentro de um mundo que eu não conhecia. E quando eu entrei de cabeça, sem frear, sem questionar, porque do outro lado havia algo que eu nunca tinha tido: acolhimento, poder e uma voz que dizia que eu era especial. Durante quase 6 anos eu operei no mundo espiritual, de um jeito que poucas pessoas chegam a operar. Não era iniciante, não era curioso, eu era praticante. Eu era feiticeira formada, dentro de um sistema de rituais que poucos conhecem a fundo. Eu incorporava, eu preparava trabalhos, eu abria portais, eu via o que acontecia do outro lado de cada encruzilhada. E foi justamente essa visão, esse dom corrompido, que o inimigo me deu,
que me fez enxergar coisas que a maioria das pessoas nunca vai ver. E hoje eu trago tudo isso para cá, não para glorificar o que eu fiz. Pelo contrário, para que você entenda o tamanho do perigo que existe naquilo que o mundo trata como folclore, superstição ou coisa de gente sem estudo. O mundo espiritual não é superstição, é mais real do que o chão onde você está pisando agora, e eu tenho prova disso na minha própria história. Quando a visão espiritual abre de verdade, não abre aos poucos, como uma janela que vai sendo empurrada devagar. Abre de uma vez, como uma porta arrombada, e quando abra, não tem como fechar de novo só porque você quer. A primeira vez que eu vi o outro lado com clareza total, foi numa manhã comum de quarta-feira. Eu tinha acabado de completar um ritual de iniciação, que a mulher do fim da rua tinha me guiado durante 3 semanas. Eu estava exausta, tinha passado a noite acordada, e saí de casa cedo para comprar pão numa padaria que ficava a 2 ruas de distância. Uma caminhada que eu tinha feito centenas de vezes na vida, mas naquela manhã, a rua era outra. Não mudou fisicamente. Os mesmos muros, as mesmas calçadas quebradas, os mesmos postes tortos. Mas ao redor de tudo, havia uma camada que eu nunca tinha enxergado antes. Era como se o mundo tivesse ganhado uma segunda imagem por cima da primeira, mais escura, mais densa, mais carregada. E nessa segunda imagem, havia movimento. Na primeira esquina que cruzei, havia uma oferenda no canto da calçada, velas já apagadas, copo virado, resto de comida espalhado. Eu tinha passado por aquele tipo de coisa a vida inteira sem parar, mas naquela manhã, eu parei, porque havia algo ali. Não era uma forma humana, não tinha rosto, não tinha contorno definido. Era uma massa escura, densa, baixa, agachada ao lado das velas apagadas, como um animal que protege o território, e ela estava completamente imóvel. Mas eu sentia que estava viva, sentia que respirava. Sentia que sabia que eu estava ali. Eu fiquei parada na calçada por uns 30 segundos, que pareceram 1 hora. O coração batia rápido, mas não era medo, era reconhecimento. Era como se algo dentro de mim dissesse que aquilo era real, que sempre foi real, e que agora eu finalmente podia ver. Continuei andando, mas não consegui parar de observar. Na segunda esquina, outra oferenda, dessa vez mais elaborada, velas ainda acesas, flores, uma garrafa fechada, e ao redor dela, não uma, mas 3 formas. Maiores, mais densas. Uma delas ficou de pé quando eu passei, não para me ameaçar mas para me observar, como se me reconhecesse. E naquele momento eu entendi que o ritual de iniciação tinha funcionado. Eu agora era visível para eles também, e eles sabiam quem eu era. Voltei para casa sem o pão. Sentei na cama, e fiquei olhando para as paredes por 1 hora. Não com medo, com uma mistura estranha de fascínio e peso, porque eu entendia que a partir dali, minha vida nunca mais seria a mesma. E não foi. Nos dias seguintes a visão foi se aprofundando. Eu comecei a perceber padrões que antes eram invisíveis. Cada encruzilhada de terra tinha guardiões. Não era sempre a mesma quantidade. Não era sempre o mesmo tipo de forma. Dependia do que tinha sido oferecido, de quando tinha sido oferecido, de quem tinha feito o ritual, e com qual intenção. Havia encruzilhadas com uma presença fraca, quase apagada, como brasa que está morrendo. E havia encruzilhadas com uma presença tão densa, que o ar ao redor parecia mais pesado, mais frio, mais carregado de algo que não tem nome, em português. E eu aprendi a ler tudo isso. Aprendi porque a entidade que estava em mim me ensinava. Não com palavras sempre. Às vezes era como uma certeza que aparecia de repente. Uma informação que eu simplesmente sabia, sem saber como sabia. Às vezes era uma imagem rápida, como um flash, que mostrava o que havia acontecido naquele ponto antes de eu chegar. Mas o que mais me marcou nessa fase inicial, não foi o que eu via nas encruzilhadas, foi o que eu via nas pessoas. Eu comecei a perceber que algumas pessoas carregavam algo junto com elas. Não era visível para qualquer um. Mas para mim, estava claro. Era como uma sombra colada que não acompanhava o movimento do corpo da forma certa. Uma sombra que tinha vontade própria. Que às vezes se movia quando a pessoa estava parada. Que às vezes ficava parada quando a pessoa se movia. E eu aprendi a identificar quando aquela sombra tinha vindo de uma encruzilhada. Porque havia um padrão específico. As sombras que vinham de encruzilhada tinham uma característica que eu aprendi a reconhecer à distância. Elas ficavam na região da espinha, coladas entre os ombros e a base do pescoço, como uma mochila invisível que a pessoa nunca tira.
E o peso daquilo era real, não metafórico. A pessoa carregava aquilo e sentia fisicamente, sem saber o que era. Eu comecei a observar o comportamento das pessoas que carregavam essas sombras. E o padrão era sempre parecido: insônia que aparecia do nada. Brigas em casa sem motivo real, uma irritação constante que não tinha explicação, uma tristeza que chegava de tarde pesada e ia embora de madrugada, deixando só o cansaço, dores de cabeça que os médicos não conseguiam explicar, uma sensação de que algo estava errado, mas sem conseguir apontar o que. E a pessoa vivia assim, dias, semanas, meses, atribuindo ao estresse, ao trabalho, ao relacionamento, a qualquer coisa que fizesse sentido racional. Enquanto a sombra ficava ali, se alimentando do caos que ela mesma provocava. Eu vi isso acontecer com dezenas de pessoas, e eu não podia falar nada para ninguém, porque as regras eram claras. O que eu via, ficava comigo. Mas o pior ainda estava por vir, porque o que eu vi quando as pessoas mexiam nas oferendas com desprezo, isso sim, mudou tudo dentro de mim. Vai nos comentários agora e escreve: Senhor, abre meus olhos espirituais. Porque o que vem a seguir é a parte mais pesada desse testemunho. E você vai precisar estar preparado para ouvir. Eu preciso que você entenda uma coisa. Antes de eu te contar o que eu vou contar agora. Eu não estou aqui para te dar medo de andar na rua. Mas eu também não posso ficar em silêncio sobre o que eu vi. Porque o silêncio de quem sabe é o maior presente que o inimigo pode receber. E eu já dei presente demais para ele. O que eu vou te revelar agora é a cena que ficou gravada na minha memória, como ferro quente em couro. A cena que me perseguiu por anos. A cena que no final foi uma das razões que me fez gritar por libertação. Eu tinha aproximadamente 3 anos dentro daquele mundo quando aconteceu. Eu já era considerada uma das mais experientes do grupo. Já tinha visão espiritual consolidada. Já operava rituais sozinha. Já sabia ler o outro lado com uma precisão que me assustaria hoje se eu parar para pensar. E foi justamente essa precisão que me fez ver tudo com uma clareza que eu não escolhi ter. Era uma tarde de sexta-feira. Eu estava sentada num banco de praça, perto de uma encruzilhada de terra, que eu conhecia bem. Aquele ponto era um dos mais fortes da cidade. Quem tinha preparado aquela encruzilhada era uma senhora que eu respeitava dentro do sistema, uma mulher experiente, que sabia o que estava fazendo. A oferenda estava ali há 2 dias. Velas grossas ainda meio acesas. Uma tigela de barro com comida ritual. Flores vermelhas ao redor. Uma garrafa de bebida aberta no centro. E ao redor de tudo aquilo, havia 3 presenças. Não uma, 3. E eram fortes. Eu sentia o peso delas do banco onde eu estava sentada, a quase 10 metros de distância. Eu estava observando o movimento da rua, quando um grupo de adolescentes dobrou a esquina. Uns 4 ou 5 meninos, com mochila nas costas, provavelmente voltando da escola. Estavam rindo, empurrando um ao outro, aquele barulho de adolescente, que não pensa no que faz enquanto faz. Um deles viu a oferenda. Ele parou, apontou, disse alguma coisa, que eu não ouvi direito. E os outros riram. Ele se aproximou, olhou para os amigos como quem busca aprovação. Chutou a tigela de barro com força. A tigela voou. A comida se espalhou. As flores rolaram para o meio da rua. Ele ainda pisou em cima de uma das velas e esmigalhou com o tênis. Rindo, os amigos aplaudiram. E eles continuaram andando, sumindo pela esquina como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi o que aconteceu naqueles segundos. No instante em que o pé dele tocou a tigela, as 3 presenças que estavam ao redor da oferenda se levantaram ao mesmo tempo, não devagar, de uma vez, como se um sinal tivesse sido dado. E não era a reação de quem foi surpreendido, era a reação de quem estava esperando. Como se aquele tipo de coisa fosse previsível, como se soubessem que ia acontecer e já tivessem o que fazer quando acontecesse. A primeira presença foi atrás dos outros meninos que continuaram andando, não com violência, não correndo, deslizando. Colou nas costas de 2 deles de um jeito que eu nunca tinha visto. Não pela espinha como era comum, mas pelos ombros, como mãos que seguram sem apertar. E foi embora, com eles. A segunda ficou parada no local da oferenda destruída, mais densa do que antes, como se a destruição tivesse alimentado alguma coisa nela, em vez de enfraquecer. Mas foi a terceira que me fez congelar no banco.
A terceira foi atrás do menino que chutou, e ela não foi discreta. Ela foi com intenção. Eu vi a diferença entre uma presença que segue e uma presença que persegue. O que eu vi naquele momento era perseguição. Ela se moveu rápida, comprida, se esticou no ar, como uma sombra que cresce quando a luz muda de ângulo. E envolveu o menino por trás. Não colou nas costas. Entrou. Entrou pela base da nuca. Devagar. Como fumaça que encontra uma fresta. E o menino não parou, não tropeçou, não sentiu nada. Continuou andando, rindo, sem saber absolutamente nada do que tinha acabado de acontecer com ele. Eu fiquei parada no banco com as mãos frias e o estômago virado, porque eu sabia o que aquilo significava. Eu sabia porque a entidade que estava em mim tinha me ensinado. E o ensinamento era claro: quando alguém destrói uma oferenda por descuido, por acidente, sem intenção, a resposta é uma. Mas quando alguém destrói com deboche, com riso, com desprezo, a resposta é outra completamente diferente, porque para o mundo espiritual, desprezo é provocação. Riso é humilhação. E entidade humilhada não responde com leveza. O menino que chutou rindo tinha feito algo que no mundo espiritual equivale a entrar na casa de alguém, derrubar a mesa do jantar e sair rindo pela porta. E a resposta a isso não vem imediata como um raio. Vem lenta como veneno, vai construindo por dentro, silenciosa, paciente, até que a pessoa nem lembra mais do dia que chutou aquela tigela numa sexta-feira, voltando da escola. Nos dias seguintes eu fiquei observando. Eu conhecia o menino de vista, morava perto. Eu o via na rua às vezes. E o que eu observei naquelas semanas me confirmou tudo o que eu já sabia sobre como o mundo espiritual opera. Na primeira semana, ele brigou com a mãe. Uma briga feia do portas batendo. Palavras que não voltam. Na segunda semana ele deixou de ir à escola. Os amigos me contaram sem saber que eu estava prestando atenção. Na terceira semana ele começou a ter um olhar diferente. Vazio, pesado. O tipo de olhar que eu reconhecia porque eu tinha visto em muita gente que carregava algo que não era dela. E a coisa que mais me perturbou foi o seguinte: numa tarde eu passei por ele na calçada, e ele estava parado, encostado no muro, olhando para o nada. Eu passei e senti a presença que tinha entrado nele naquele dia. Ainda estava lá intacta, acomodada como inquilino que não paga aluguel, e não tem intenção de sair. Ele não sabia. Nunca ia saber. E eu sabia de tudo, e não podia falar nada. Foi naquele período que uma rachadura começou a se abrir dentro de mim. Não foi de uma vez. Foi aos poucos, como trinca em parede que vai crescendo com o tempo. Porque eu tinha entrado naquele mundo achando que ia ter poder. E eu tinha poder, isso era real. Mas o poder que eu tinha era o poder divergente sendo destruída, sem poder fazer nada. Era o poder de saber demais e falar de menos. Era o poder de estar do lado errado de uma guerra, que eu tinha escolhido sem entender o tamanho do que estava escolhendo. E aí veio a noite que quebrou tudo dentro de mim de vez. Eu fui convocada para um ritual que eu não vou descrever em detalhes, porque não é necessário. O que importa é que naquele ritual, me pediram algo que eu não consegui fazer. Me pediram para direcionar um trabalho pesado contra uma mulher grávida, cujo marido queria se vingar dela por ter seguido a própria vida. E quando eu fui preparar aquele trabalho, minha mão parou. Não foi a entidade que parou, fui eu. Eu pensei na minha mãe. Na minha mãe grávida de mim, sozinha, sem dinheiro, sem marido, sem ninguém. Se alguém tivesse feito aquilo contra ela, eu não estaria aqui. Eu não teria existido, eu teria sido destruída antes de nascer, por causa da raiva de um homem que não aceitou ser deixado. Eu completei o ritual, porque tinha medo das consequências de recusar, mas fui para casa naquela noite com algo quebrado dentro de mim, que nunca mais se fechou do mesmo jeito. E foi ali que a contagem regressiva começou, sem eu saber. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre sair do mundo das trevas. Ninguém te conta que a saída é mais difícil do que a entrada. Porque a entrada foi sedução, foi acolhimento falso, foi promessa, foi a sensação de pertencer. Mas a saída é guerra, é arrancar raiz, é sangrar por dentro, sem que ninguém veja o ferimento. Depois daquela noite do ritual, eu comecei a definhar, não de uma vez, não de forma dramática que alguém de fora pudesse perceber. Era sutil, era como se uma luz que ainda existia lá no fundo do meu peito estivesse sendo coberta aos poucos por uma camada de cinza espessa. Eu ainda funcionava, ainda fazia os rituais, ainda incorporava,
Ainda atendia as pessoas que me procuravam, mas por dentro eu estava me apagando. Os pesadelos chegaram primeiro. Toda noite, sem exceção, eu sonhava com encruzilhadas, mas não eram as encruzilhadas de poder que eu conhecia. Eram encruzilhadas desertas, escuras, onde eu estava sozinha, e algo me cercava por todos os lados, sem que eu conseguisse ver de onde vinha. Eu acordava às 3 da manhã, com o coração disparado, e o cheiro de coisa queimada no ar do quarto, mesmo sem ter acendido nada naquele dia. Depois vieram os tremores, as mãos que não paravam de tremer, o enjoo constante que não deixava eu comer direito, o cabelo que começou a cair em tufos na escova. O corpo foi avisando que algo estava errado de um jeito que eu não conseguia mais ignorar. E então, a entidade começou a cobrar mais. Sempre mais. O que antes era um ritual por mês, virou um por semana. O que era uma oferenda por lua cheia virou 2, 3. As exigências foram aumentando numa progressão, que eu só consegui ver quando já estava afundada até o pescoço. E quando eu tentei recuar, quando eu tentei respirar, e criar um espaço entre eu e aquilo, a resposta foi imediata e cruel. A entidade foi atrás da única coisa que eu realmente amava nessa vida. Foi atrás da minha mãe. Minha mãe começou a adoecer sem explicação. Dores no corpo inteiro que os médicos não encontravam origem. Uma fraqueza que a deixava na cama dias seguidos. Uma tristeza profunda que ela não sabia nomear. E eu sabia. Eu sabia o que era porque eu tinha visto aquilo acontecer com outras pessoas. Mas dessa vez, era minha mãe. E eu era a causa. Eu tentei usar tudo que sabia para protegê-la. Fiz rituais de proteção, acendi o que tinha que acender, chamei o que tinha que chamar. E a resposta que recebi de volta foi a mais fria que já ouvi em toda a minha vida, dentro daquele mundo. A voz que vivia dentro de mim disse com uma clareza absurda: ela é o preço da sua hesitação. Você recuou naquela noite. Agora paga. Preço. A palavra ficou ecoando por dias. Eu tinha entrado naquele mundo aos 15 anos, buscando ser vista, buscando pertencer, buscando ter uma identidade que o mundo real não me deu. E agora, anos depois, eu estava usando a saúde da minha mãe como moeda de troca por uma lealdade que eu nunca quis ter dado. A ruptura final aconteceu numa madrugada de inverno. Eu estava no quarto. O apartamento todo escuro, sem comer há 2 dias, o corpo exausto de uma forma que o sono não resolvia mais. Eu estava deitada no chão, porque a cama tinha virado um lugar que eu associava com os pesadelos. E o chão frio parecia mais honesto, mais real. E no meio daquela escuridão, no meio daquele silêncio sujo de trevas, eu fiz o que eu tinha jurado que nunca faria. Eu abri a boca e disse um nome que estava proibida de pronunciar. Eu disse Jesus. Baixinho. Quase sem voz. A garganta estava seca e as palavras saíam quebradas. Mas eu disse que eu não aguentava mais. Disse que eu estava destruída. Disse que se aquele nome tinha o poder que eu tinha ouvido dizer que tinha, agora era a hora de provar, porque eu não tinha mais nada para perder. Eu não vi luz, não ouvi voz, não senti nenhuma mudança imediata naquela noite. Eu simplesmente chorei, até não ter mais lágrima. Chorei até o corpo inteiro doer de soluço. E depois fiquei quieta no chão olhando o teto escuro, achando que ninguém tinha ouvido, mas alguém ouviu. 3 dias depois, uma mulher bateu na minha porta. Eu não a conhecia. Nunca tinha visto aquela mulher na vida. Era uma senhora de cabelos brancos, rosto simples, roupa comum, segurando uma Bíblia com as 2 mãos contra o peito. Ela me olhou nos olhos sem recuar, sem demonstrar nojo do estado em que eu estava, sem fazer cara de susto diante das marcas que o tempo naquele mundo tinha deixado no meu corpo e no meu rosto. E ela disse que Deus tinha acordado ela de madrugada, 3 dias antes, com um endereço, um andar, uma porta. Disse que ele tinha dito que havia uma jovem ali, que tinha chamado pelo nome de Jesus, e que precisava de ajuda. 3 dias antes, a hora exata, o endereço certo, o andar certo, a porta certa. Eu não tinha contado para ninguém. Eu estava sozinha naquele quarto. Não havia ninguém que pudesse ter dito nada para aquela mulher. Minhas pernas não aguentaram o peso daquilo. Eu fui ao chão ali mesmo, na soleira da porta, joelhos no cimento frio. Não foi uma decisão de ajoelhar. Foi o corpo reconhecendo algo maior do que ele. Alguém tinha ouvido. Alguém tinha ouvido aquela voz partida, naquele quarto escuro,
naquela madrugada de inverno, e tinha mandado uma resposta de carne e osso bater na minha porta 3 dias depois. A libertação não aconteceu naquele dia. Levou mais algumas semanas de preparação, de pessoas que eu não conhecia jejuando por mim, orando por mim, se mobilizando por uma estranha que tinha passado anos servindo ao outro lado. E quando a libertação aconteceu de verdade numa noite dentro de uma igreja pequena, sem nada de luxo, foi a experiência mais violenta e mais libertadora da minha vida ao mesmo tempo. A entidade resistiu, ameaçou, barganhava, imitou vozes que ela sabia que me quebrariam. Usou cada ferida que eu tinha, cada medo que eu carregava, cada culpa que eu escondia. Usou tudo como arma. Porque o inimigo conhece suas feridas melhor do que você pensa, mas o nome de Jesus foi mais forte que tudo isso. Não porque alguém gritou mais alto, não porque houve espetáculo, mas porque aquele nome tem uma autoridade que não depende de ritual, não depende de oferenda, não depende de sangue. É uma autoridade que existe antes de qualquer coisa que o inimigo construiu. E quando aquela entidade saiu, eu senti o que eu nunca tinha sentido em 6 anos dentro daquele mundo. Silêncio. Silêncio de dentro. A minha cabeça era só minha. Só eu ali dentro. Sem vozes, sem sussurros, sem risadas que não eram minhas. Só eu e um silêncio limpo que eu não sabia que era possível existir. Eu chorei no chão daquela igreja por 1 hora. E ninguém me mandou parar. Se você está assistindo isso agora, e sente que tem algo pesado que não é seu, se você tem insônia sem explicação, brigas em casa, sem motivo real, uma tristeza que vem do nada, um cansaço que o sono não resolve, eu preciso que você saiba que existe um nome que é mais forte do que qualquer coisa que esteja colada em você. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Não espera o momento certo. O momento certo é agora. Agora eu preciso te ensinar algo. Não como pastora, não como teóloga, não como alguém que estudou isso em livro, como alguém que esteve do outro lado e viu como o inimigo opera por dentro. Porque conhecer o inimigo não é pecado. É sabedoria. O perigo é conhecer o inimigo e não conhecer quem é maior do que ele. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é a seguinte: o mundo espiritual não funciona por acidente. Cada objeto que você vê numa encruzilhada foi colocado ali com intenção, com protocolo, com uma linguagem que o outro lado entende perfeitamente. Não é folclore, não é tradição vazia. É um sistema de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E esse sistema tem regras, tem hierarquia, tem consequências. Quando você passa por uma oferenda na rua e simplesmente ignora, você está fazendo a coisa mais sábia que pode fazer. Não porque você tem medo, mas porque você entende que aquilo não é lixo e não é seu. É um contrato que não tem o seu nome, e contrato que não tem o seu nome você não assina e não destrói. Você passa por cima com a proteção de quem pertence a Jesus Cristo e segue em frente. Mas tem pessoas que não fazem isso. E eu preciso te explicar por que isso é perigoso com uma clareza que vai além do medo. Quando alguém chuta uma oferenda, cospe, ri, destrói com deboche, está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo sem saber. Primeiro, está quebrando um contrato que não é dele. E quebrar contrato alheio tem consequência no mundo espiritual, independente de você acreditar ou não. Segundo, está provocando uma entidade que foi convocada especificamente para guardar aquele ponto. E entidade provocada não responde com conversa. Terceiro, e esse é o mais perigoso, está abrindo uma porta em si mesmo através da própria atitude. Pork deboche, desprezo e arrogância são exatamente o tipo de postura que cria brecha espiritual. O inimigo não precisa de convite formal. Ele precisa de abertura. E arrogância é uma das aberturas mais largas que existem. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. Pessoas que chutaram e foram embora rindo, sem sentir nada no momento, mas que nas semanas seguintes, começaram a desmontar por dentro, sem entender o motivo. Relacionamentos que quebraram, sem explicação. Empregos que escaparam na hora certa. Saúde que cedeu, em pontos que os médicos não conseguiram mapear. Sono que virou campo de batalha todas as noites. E a pessoa vive meses assim, atribuindo ao azar, ao estresse, à fase ruim, enquanto carrega algo que entrou nela num segundo de deboche numa esquina qualquer, de uma cidade qualquer. A segunda coisa que eu preciso te ensinar é sobre proteção
espiritual real. E aqui eu preciso ser honesta com você, porque tem muita informação errada circulando por aí. Proteção espiritual não é amuleto, não é cristal, não é banho de erva, não é simpatia. Eu sei disso porque eu operei dentro de um sistema que usava todas essas coisas, e eu vi por dentro como elas funcionam e quais são os limites delas. Amuleto protege até onde a entidade que o carrega decide proteger. E entidade tem agenda própria. Tem dia que ela está, tem dia que ela não está. Tem momento que o acordo que ela fez com quem preparou o amuleto convém. E tem momento que não convém mais. Proteção real é cobertura de sangue. É o nome de Jesus pronunciado com autoridade, por quem pertence a ele. É oração que não é ritual, que não é fórmula, que é conversa com um Deus vivo que ouve e que responde. Eu sei disso não porque alguém me convenceu com um argumento bonito. Eu sei disso porque eu vi a diferença. Eu vi o que uma oração simples fez no ar do meu próprio apartamento numa tarde de semana. Eu vi o cheiro de anos de trevas sumir em segundos, quando o nome foi pronunciado com fé. A terceira coisa que eu preciso te ensinar é a mais importante de todas. E é a que o inimigo mais não quer que você saiba. Você não precisa ter feito nada errado para estar em perigo espiritual. Você não precisa ter frequentado terreiro, não precisa ter feito ritual, não precisa ter pedido proteção de entidade nenhuma. Você pode ser uma pessoa comum, que vive a vida, que nunca pensou em nada disso, e ainda assim, está carregando algo que veio de uma encruzilhada que você chutou rindo há 6 meses, de uma oferenda que você destruiu por acidente, num dia que você estava distraído, de um ambiente que você frequentou, sem saber o que estava acontecendo naquele lugar. O inimigo não faz triagem moral antes de agir. Ele age onde encontra abertura, e a abertura pode ser criada por ingenuidade, tanto quanto por intenção. Mas a mesma verdade que torna isso assustador é a verdade que torna isso resolvível. Porque se o problema é espiritual, a solução também é espiritual. E a solução tem nome, e esse nome está disponível para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer nível de profundidade que o problema tenha chegado. Eu estava no nível mais profundo que eu conhecia. 6 anos de pacto, de ritual, de incorporação, de trabalho pesado, de sangue derramado e encruzilhada. E o nome de Jesus foi suficiente. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi suficiente. Se ele foi suficiente para mim, ele é suficiente para você. A quarta coisa que eu te ensino hoje é sobre como viver protegido de forma prática. E ela é mais simples do que você imagina. Quando você sair de casa, antes de colocar o primeiro pé na rua, fala com Deus. Não precisa ser longo. Não precisa ser bonito. Fala que você pertence a Ele. Fala que a cobertura do sangue de Jesus está sobre você, sobre sua família, sobre seu caminho. Fala isso com a boca, porque palavra tem peso no mundo espiritual. Eu sei disso melhor do que ninguém, porque eu passei anos usando palavra como instrumento de trevas. Palavra tem poder. Use a sua para o lado certo. Quando você se deparar com uma encruzilhada na rua, não chute, não cospa, não ria, não destrua. Simplesmente passe. Se quiser, declare baixinho que você pertence a Jesus, e que nenhum contrato daquele lugar tem autoridade sobre você. E siga. Sem drama, sem medo, sem olhar para trás. Porque medo também é uma porta, e você não quer abrir porta nenhuma. Quando você sentir aquela insônia inexplicável, aquela tristeza que não tem origem, aquela irritação que não tem motivo, não vá direto para o remédio, não vá direto para a explicação racional. Ore primeiro. Coloca o nome de Jesus no ambiente, faz isso com autoridade, não com medo, porque você não está pedindo favor. Você está exercendo um direito de filho. E quando a vida começar a desmontar por dentro de um jeito que você não consegue explicar, lembra do que eu acabei de te contar. Lembra que tem um sistema espiritual operando ao seu redor, que é mais real do que o ar que você está respirando agora. E lembra que existe um nome que tem autoridade sobre todo esse sistema. Esse nome nunca falhou. Não falhou comigo no chão de um quarto escuro, numa madrugada de inverno. Não vai falhar com você. Vai nos comentários agora e escreve: eu não vou desistir da oração. Porque oração
não é fraqueza. Oração é a arma mais poderosa que você tem nas mãos. E o inimigo sabe disso melhor do que muitos cristãos sabem. Eu cheguei ao final desse testemunho com um coração pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado porque reviver tudo isso nunca é simples. Cada palavra que eu trouxe aqui custou algo. Custou memória, custou dor, custou enfrentar partes de mim que eu preferia deixar enterradas. Mas leve porque eu sei que cada palavra também vale algo. Vale para você que está do outro lado dessa tela agora, que talvez esteja passando por algo que não consegue nomear, que talvez esteja carregando um peso que não sabe de onde veio, que talvez esteja no chão de um quarto escuro, achando que ninguém está ouvindo. Eu estive nesse chão. E alguém ouviu. Eu preciso que você leve uma coisa desse testemunho, acima de tudo, não o medo das encruzilhadas. Não o conhecimento sobre como o mundo espiritual opera. Não as histórias que eu trouxe sobre o que eu vi e o que eu vivi. Leva ou não. Leva o nome que fez o cheiro de 6 anos de trevas sumir do meu apartamento em segundos. Leva o nome que acordou uma senhora de cabelos brancos de madrugada e mandou ela bater na porta de uma estranha destruída. Leva o nome que foi suficiente para libertar uma mulher que passou anos servindo ao outro lado com tudo que ela tinha. Esse nome é Jesus. E ele não é religião, não é instituição, não é regra. Ele é pessoa. Ele é presença. Ele é o único ser que eu conheci nos dois lados do véu, que não me pediu nada em troca do que me deu. Tudo que o inimigo me ofereceu tinha preço escondido. Tudo que Jesus me devolveu veio de graça. E eu uso essa palavra sabendo o peso dela. De graça. Sem eu merecer. Sem eu ter feito nada para ganhar. Sem contrato. Sem sangue. Sem ritual. Sem pacto. Só porque ele quis. Hoje eu vivo num apartamento simples. Não tenho cargo na igreja, não tenho título, não tenho palco. Tenho uma Bíblia na mesa de cabeceira, uma xícara de café de manhã, e um silêncio dentro da minha cabeça, que ainda me faz chorar de gratidão, quando eu lembro do que havia ali antes. Oro todo dia. Não porque sou obrigada, porque eu sei o que acontece quando você para de falar com quem te sustenta. Eu sei o custo do silêncio espiritual, porque eu vivi as consequências dele. Minha mãe está bem. Recuperou a saúde de um jeito que os médicos não conseguiram explicar. Ela sabe agora tudo o que aconteceu. Ela chorou por dias quando eu contei, e depois ela me olhou e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Disse que ela já sabia que algo estava errado há anos, mas que tinha medo de perguntar, porque tinha medo da resposta. E eu olhei para ela e entendi que o inimigo usa o silêncio das famílias, tanto quanto usa qualquer outro instrumento. Ele prospera no que não é dito, no que não é perguntado, no que fica guardado por medo de machucar. Não guarda mais. Fala. Pergunta. Abre. Porque luz entra por onde você abre. E trevas prosperam no que você mantém fechado. Há uma cicatriz que ainda não fechou. Há uma parte da história que ainda está em aberto, como o capítulo que foi escrito, mas ainda não teve seu ponto final. Eu oro por isso todo dia. E eu aprendi que nem toda restauração vem no tempo que a gente quer. Às vezes Deus restaura rápido, às vezes Ele restaura devagar. Porque o que está sendo reconstruído precisa de fundação sólida. E fundação sólida não se levanta em uma tarde. Eu confio no tempo dele. Essa é a diferença mais profunda entre quem serve ao inimigo e quem serve a Deus. O inimigo te dá rápido e cobra depois. Deus constrói devagar, e o que ele constrói não cai. Se você chegou até aqui, eu preciso que você faça 3 coisas agora, não amanhã. Agora. A primeira. Vai nos comentários e escreve. O inferno treme quando eu oro. Escreve com convicção. Escreve porque é verdade. Escreve porque cada vez que você ora com autoridade, algo se move no mundo espiritual a seu favor. Eu sei disso dos dois lados. E do lado do que eu posso te dizer que oração de filho de Deus não volta vazia. Nunca. A segunda. Compartilhe esse testemunho agora com alguém que você sente no coração que precisa ouvir isso. Não precisa ser alguém que está em terreiro. Não precisa ser alguém que você sabe que está em perigo espiritual. Pode ser alguém que está cansado sem saber por quê. Pode ser alguém que está com insônia há meses. Pode ser alguém que está com a vida desmoronando e não encontra explicação. Manda esse vídeo para essa pessoa agora, porque talvez você seja a Dona Raquel dessa pessoa. Talvez Deus esteja usando você agora para bater na porta de alguém que gritou de madrugada e ainda está esperando resposta. A terceira.
Se inscreve no canal e deixa o like agora. Não porque eu preciso dos números, mas porque cada pessoa que esse vídeo alcança é uma pessoa a mais que vai ouvir o que eu levei anos para ter coragem de contar. Cada like é uma porta que se abre para que esse testemunho chegue mais longe. E eu sei que tem gente que ainda não encontrou esse vídeo que precisa encontrar. Você pode ajudar isso a acontecer com um gesto que leva 2 segundos. Eu sou uma mulher livre. Eu saí das trevas e eu estou aqui. E se eu estou aqui, é porque ele quis que eu estivesse. É porque ele me tirou do chão daquele quarto escuro, me colocou de pé, me devolveu a minha mente, o meu nome, a minha vida. E disse que eu tinha algo para contar. Hod e Yuk. E se você ainda não conhece o nome que tem poder sobre tudo que eu descrevi aqui, hoje é o dia. Não precisa de ritual. Não precisa de preparo. Não precisa de mérito. Só precisa abrir a boca como eu abri naquela madrugada de inverno no chão de um quarto escuro e dizer o nome. Ele ouve. Eu sou prova disso. Até o próximo testemunho.